A noção de que a história de vida de Jesus pode ter suas raízes ou ser influenciada por mitos e figuras lendárias anteriores tem alimentado um debate considerável. Narrador principal. Eles apontam para figuras como Horus, Mitra e Atis, que são anteriores a Jesus e cujas histórias compartilham elementos com a narrativa cristã, como nascimentos, mortes e ressurreições milagrosas. Embora esses paralelos não neguem necessariamente a historicidade de Jesus, eles levantam questões sobre a originalidade da narrativa cristã e a potencial influência de ideias religiosas pré-existentes no desenvolvimento das primeiras crenças cristãs. Narrador principal. Temas semelhantes aparecem nos mitos de Osíris na mitologia egípcia e Dionísio na mitologia grega, sugerindo um fascínio cultural mais amplo por rituais de morte e renascimento e seu significado simbólico. Os críticos da teoria do mito de Cristo argumentam que esses paralelos são frequentemente superficiais e que existem diferenças significativas entre a narrativa de Jesus e os mitos anteriores. Narrador principal. Além disso, eles apontam para a falta de evidências de um mito de Jesus pré-cristão e a ausência de qualquer indicação de que os primeiros cristãos viam seu Salvador como uma figura puramente simbólica ou mítica. Apesar dessas críticas, a exploração de paralelos entre a história de Jesus e mitos anteriores permanece uma área válida de investigação. Narrador principal. Embora a teoria do mito de Cristo permaneça uma posição minoritária dentro da erudição, ela destaca a necessidade de examinar criticamente todas as influências potenciais no desenvolvimento do cristianismo primitivo. A descoberta dos evangelhos gnósticos em Nag Hammadi, Egito, em 1945, causou ondas de choque no mundo dos estudos bíblicos. Narrador principal. Os evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, apresentam uma compreensão mais esotérica e mística de Jesus, enfatizando o conhecimento espiritual, gnose, como o caminho para a salvação, em vez da fé ou boas ações. Esses textos frequentemente retratam Jesus como um revelador divino, transmitindo sabedoria secreta a um grupo seleto de discípulos. Narrador principal. Os evangelhos gnósticos também introduzem perspectivas alternativas sobre figuras-chave na história de Jesus, como Maria Madalena, que é retratada como uma discípula proeminente e confidente de Jesus, conhecedora de ensinamentos não compartilhados com outros discípulos. A existência desses evangelhos alternativos desafia a narrativa tradicional do cristianismo primitivo e levanta questões sobre a diversidade de crenças dentro das primeiras comunidades cristãs. Narrador principal. Alguns estudiosos argumentam que os evangelhos gnósticos representam um ramo distinto do cristianismo primitivo que foi eventualmente marginalizado pelo cristianismo proto-ortodoxo, que acabou se tornando a forma dominante da fé. Embora os evangelhos gnósticos não sejam tipicamente considerados fontes históricas confiáveis para a vida de Jesus, eles oferecem insights valiosos sobre a tapeçaria diversificada do pensamento e prática cristãos primitivos. Narrador principal. A descoberta dos evangelhos gnósticos destaca a complexidade da história cristã primitiva e os desafios de reconstruir um relato único e definitivo de Jesus e seu impacto. Os evangelhos canônicos fornecem informações limitadas sobre a vida de Jesus antes de seu ministério público, que se diz ter começado por volta dos 30 anos. Narrador principal. A ausência de relatos históricos confiáveis desse período levou ao surgimento de várias teorias e lendas, algumas inspiradas em textos apócrifos, folclore e até crenças da nova era. Uma teoria popular sugere que Jesus pode ter viajado para a Índia ou Tibete durante sua juventude,
onde encontrou ensinamentos budistas ou hindus que influenciaram seu ministério posterior. Narrador principal. Os defensores dessa visão apontam para textos apócrifos como o Evangelho Aquariano de Jesus Cristo, que relata as supostas viagens de Jesus ao Oriente, como potenciais fontes de inspiração para essa teoria. Outras teorias especulam sobre o possível envolvimento de Jesus em comunidades essênias, uma seita judaica conhecida por suas práticas ascéticas e crenças místicas. Narrador principal. No entanto, não há evidências diretas para apoiar a associação de Jesus com os essênios, e as semelhanças entre suas crenças e aquelas atribuídas a Jesus podem ser coincidência ou indicativas de correntes religiosas mais amplas circulando na Palestina do primeiro século. A falta de evidências históricas concretas para as atividades de Jesus durante os anos perdidos destaca as limitações de nossa compreensão de sua vida e o papel da especulação em preencher lacunas históricas. Narrador principal. O mistério dos anos perdidos continua a fascinar e inspirar, lembrando-nos do poder duradouro da história de Jesus para capturar a imaginação e o desejo humano de descobrir o desconhecido. Seção 3. A conexão romana. Motivações políticas e o cristianismo primitivo. Examinar o cenário político da Palestina do primeiro século é crucial para entender a ascensão do cristianismo. O domínio romano sobre a Judéia foi marcado por tensões e agitação. Alguns estudiosos sugerem que a figura de Jesus pode ter sido moldada pelas aspirações políticas. Os evangelhos descrevem Jesus como uma figura que desafiou o establishment religioso e político. Seus ensinamentos sobre justiça social poderiam ser vistos como críticos ao imperialismo romano. A alegação de que Jesus era o rei dos judeus poderia ter sido interpretada como um desafio à autoridade romana. No entanto, os evangelhos também enfatizam a mensagem de paz e não violência de Jesus. Seção 1. O paradigma de Jesus, um arquétipo universal? A figura de Jesus, com sua mensagem de amor, sacrifício e redenção, ressoa profundamente com bilhões em todo o mundo. Alguns estudiosos exploram a possibilidade de que a história de Jesus represente um arquétipo universal, incorporando temas atemporais. Essa perspectiva sugere que certas narrativas emergem repetidamente em diferentes culturas porque se conectam com experiências humanas fundamentais. A ênfase muda de provar a verdade literal da história de Jesus para entender seu significado psicológico e espiritual. A narrativa de Jesus ressoa com a humanidade porque reflete nosso anseio inato por significado e propósito. O arquétipo de Jesus incorpora temas de amor, compaixão, sacrifício e o triunfo do bem sobre o mal. Esses temas falam aos nossos valores e aspirações humanas mais profundas. A história de Jesus torna-se uma metáfora para a jornada humana, representando nossa capacidade para a escuridão e a luz, sofrimento e redenção. Essa perspectiva convida a postar uma interpretação mais ampla da história de Jesus. Ela nos encoraja a olhar além das limitações das evidências históricas e a nos envolver com o poder duradouro do arquétipo de Jesus. O paradigma de Jesus transcende os debates históricos e fala à busca humana atemporal por significado e conexão. Seção 2. Interpretações astroteológicas. Simbolismo cósmico e a narrativa de Jesus. O campo da astroteologia explora as conexões potenciais entre fenômenos celestes e crenças religiosas. Proponentes argumentam que as narrativas do Evangelho contêm alegorias astronômicas ocultas, com a vida, morte e ressurreição de Jesus representando eventos ou ciclos celestes. Eles apontam para o uso de imagens astronômicas nos evangelhos e a importância de certos objetos celestes, como a estrela de Belém. Alguns interpretam a história do nascimento de Jesus como uma alegoria para o solstício de inverno, com o Sol, Jesus, nascendo de novo após o dia mais curto do ano. Da mesma forma, a crucificação pode representar a morte do Sol no equinócio de outono, seguida por sua ressurreição no equinócio da primavera.
Essas interpretações se baseiam em crenças antigas sobre a influência dos corpos celestes nos assuntos humanos e a natureza cíclica do tempo e da existência. Seção 3. Messias fabricado. A teoria da conspiração romana. O cenário político tumultuado da Judéia do primeiro século levou alguns a especular sobre a possibilidade de envolvimento romano no surgimento do cristianismo. Essa teoria sugere que as autoridades romanas podem ter desempenhado um papel na formação da narrativa de Jesus, para servir a seus próprios interesses políticos. Uma figura messiânica pregando paz e submissão poderia ter sido uma ferramenta para pacificar a população judaica. Ao promover uma forma de judaísmo que enfatizava a obediência ao domínio romano, os romanos poderiam ter minado as facções rebeldes. Algumas versões especulam que os romanos orquestraram a crucificação de Jesus para criar uma figura mártir. A crucificação era uma punição romana comum para insurgentes. Embora especulativa, essa teoria destaca a interação entre religião e política no mundo antigo. É essencial abordar tais teorias com cautela, reconhecendo a diferença entre especulação e evidência histórica. Seção 1. Desvendando o enigma. O mistério persistente de Jesus. A busca para desvendar a verdade histórica sobre Jesus de Nazaré continua sendo um esforço complexo e muitas vezes controverso. As evidências disponíveis de fontes antigas apresentam uma colcha de retalhos de informações, repleta de lacunas e inconsistências. A ausência de registros romanos contemporâneos mencionando Jesus lança uma sombra de dúvida sobre a narrativa tradicional de sua vida. A falta de prova histórica definitiva exige uma abordagem crítica e matizada das evidências. As discrepâncias dentro dos evangelhos e os textos gnósticos complicam ainda mais o quadro. Essas camadas de complexidade nos desafiam a lidar com as limitações da investigação histórica. O Jesus histórico permanece um enigma, uma figura envolta em mistério e sujeita a uma ampla gama de interpretações. Seção 2. Um legado. Além da história, o poder da crença. Seja uma figura histórica ou um arquétipo mítico, o impacto de Jesus na história e cultura humana é inegável. Seus ensinamentos moldaram sistemas éticos, inspiraram movimentos sociais e forneceram consolo. A mensagem de amor, compaixão e perdão ressoa em diferentes culturas. O poder da história de Jesus reside em sua capacidade de inspirar esperança. A imagem de Jesus como um curador compassivo e defensor dos marginalizados motiva atos de bondade. Seus ensinamentos oferecem um antídoto para as ansiedades humanas. Mesmo que provássemos ou refutássemos a existência de Jesus, seu legado permaneceria. O poder da história de Jesus reside em sua capacidade de falar aos nossos anseios. Ela oferece uma visão de um mundo mais justo e compassivo. A busca para entender o Jesus histórico empalidece em comparação com o poder de sua mensagem. Quer abordemos a história de Jesus de um lugar de fé ou ceticismo, sua influência é inegável. O legado de Jesus continuará a moldar a civilização humana, e inspirar atos de amor e compaixão.